Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Esquadro. Eu sou Ken Ismael e hoje tenho o prazer de receber aqui o nosso irmão Calmon, que é teólogo, especialista em gestão Isso. eclesiástica, pastor e maçom, mestre maçom, e que veio hoje falar um pouco com a gente aqui sobre maçonaria e religião, maçonaria e cristianismo. Seja muito bem-vindo, irmão Calmon. Prazer poder estar aqui. É Prazer uma é nosso. oportunidade singular, um tema muito bom de se conversar. É um processo que a gente viveu bastante, poder desconstruir algumas coisas. Eu estou muito feliz por estar aqui. A gente também, Calmon. Nosso podcast, ele está na sua 11ª edição e a gente tem primado aí sempre por trazer o que há de melhor na maçonaria. Aqui o mais fraco que veio falar aqui com a gente era senador da República, que foi o nosso irmão Isalci. Então já se passaram aqui por essas cadeiras nosso sereníssimo irmão Armando, nosso eminente irmão Cassiano, Geraldo, enquanto era secretário executivo da CMI, e a gente agora tem essa oportunidade de conversar sobre esse assunto que atrai não só maçons, mas Todo mundo. principalmente os não maçons. Eu não gosto de usar o termo profano, que eu acho que ele é de certa forma pejorativo, mas os não maçons têm muitas dúvidas sobre maçonaria, sobre se maçonaria é religião, se maçonaria é incompatível com a fé cristã, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas primeiro eu queria saber, você tem algum parente maçom, amigo próximo? Não, é um parente maçom. Ninguém assim do seu círculo de infância? Na infância você teve algum contato com maçonaria? Não, na infância não. Eu tive já no meio profissional, dos relacionamentos profissionais, né? Que aí Uhum. comecei a ter contato e conhecer pessoas que eram maçons. Tá, eu espero que sejam pessoas boas, né? Sim, sim. Legal. E como que veio o convite para entrar na maçonaria? Você já era pastor quando te convidaram para Não era ingressar? pastor. Eu já É, trabalhava na área de gestão eclesiástica, né, que é o processo de você prestar consultorias às instituições religiosas que tem hoje. E aí eu sou funcionário dos Correios e eu trabalhava no Tribunal de Justiça. E aí um colega, depois de uns 2 anos a gente se relacionando como amigo, ele era da área de TI, e ele foi e me convidou. mas você era protestante, Sim, nasceu num berço protestante. sim, a minha origem é da Igreja Batista, tradicional, né? E logo cedo, ali com 19, 20 anos, a gente estava já lecionando, a gente estava já colaborando. Fiz teologia muito cedo, né, liderando juventude, sendo pastor de jovens. E a gente, com 30 anos de idade, a gente já estava trabalhando com várias instituições religiosas nesse conceito de gestão eclesiástica. Se você quiser que eu fale um pouco sobre isso. Por favor, o que que seria gestão eclesiástica? Não é muito comum aqui, né, no Brasil. Tem muito nos Estados Unidos, alguns países de primeiro mundo. É o personagem que precisa conhecer todo o processo funcional de uma instituição religiosa, desde seu estatuto, regimento interno, todo aquele seu arcabouço doutrinário. E ele fica ali como uma pessoa que é convidada para estruturar algum tipo de trabalho ali e fortalecer o trabalho naquela instituição religiosa. Né? Já teve período a gente está já com 3, 4 denominações diferentes trabalhando, auxiliando naquele processo. Por exemplo, eu quero estruturar uma escola dominical na igreja. Então a gente vai lá, prepara os professores, conforme o arcabouço doutrinário daquela igreja. Interessante. E aí, quem te convidou para iniciar na maçonaria? Isso foi em Vitória, né? Que eu sou oriundo de Vitória, Espírito Santo. Parabéns. Praia, né? Muqueca. A gente já estava já no Tribunal de Justiça, cuidando da logística do Tribunal de Justiça já há quase 3 anos. E um colega, funcionário do Tribunal de Justiça, da área de TI, observando ali o nosso trabalho, né, a nossa dedicação, me chamou para conversar. Ele até ficou meio receoso, porque nessa época ele já sabia que eu atuava, né, nas igrejas, nas denominações, e aí eu já tinha feito teologia, e aí ele pegou e falou assim: calma, eu preciso conversar com você sobre um assunto, e marcou um café comigo, e nós conversamos. E ainda bem que isso veio depois dos 30 anos, né, porque como eu disse,
a minha ascensão a saber o meu propósito na igreja, ela veio muito cedo, já com 18, 19 anos. Então, eu me tornei muito religioso, né? E eu tinha um preconceito muito grande daquilo que tinha a ver com que não era tão transparente, né? Ficava mais às escondidas. Então, quando ele me chama já depois dos 30 anos de idade, já tinha se desconstruído muita coisa na minha vida. E é um processo. Tá, e o convite te pegou de surpresa, então. Me pegou de surpresa. Tá, e na hora você falou, vou pensar. Na hora eu falei com ele que eu daria a resposta, né, posterior. Eu já estava mais em paz com isso, né? Como eu disse para você, o fato de você trabalhar para as igrejas, formando liderança e tendo que estudar muito sobre a formação daquela igreja, você vai desconstruindo na sua mente algumas coisas. E do ponto de vista do Evangelho de Cristo, né, quando eu conheci os valores, né, e a filosofia, principalmente maçônica, isso foi muito tranquilo para mim, porque a maçonaria é uma escola de moral, Uhum. né? E desde cedo eu dividia o Evangelho de Cristo, que é quem nós temos como Salvador, né, no mundo religioso. Eu separava o Evangelho em dois momentos. Eu tinha a parte que era moral e eu tinha a parte que era mística, que era espiritual. Então a parte moral tinha a ver com comportamento, ser um ser humano melhor, e a parte espiritual tinha a ver com crer na Os salvação e nos dogmas, dogmas, a por aí, fé. isso aí, com a fé. Tá, interessante. Mas e aí você pensou, você já conhecia maçons dentro da sua igreja? Não, não, na igreja que eu frequentava não Não tinha tinha maçons, não maçons. tinha maçons. Eu já conhecia outros maçons, né, no trabalho, e eu conversei com eles também e, e resolvi participar do processo. Interessante. Aí você aceitou o convite, Aceitei o convite, passou pela sindicância sindicância, aquelas 3 visitas e tradicionais. ficou com medo da iniciação. A gente fica curioso, né, como que vai ser. Mas como todo mundo está vivo, né, então E uma curiosidade, você conversou com outros pastores a respeito antes de tomar a decisão? eu conversei. Só que nesse período, o que que acontece? No mundo, nós nascemos num país muito religioso, né, dito cristão. E aí a gente começa a aprender as coisas conforme a sua mente foi formatada. Então, quando se falava de maçonaria, como eu tinha também preconceito, todo mundo tinha. Então, você ia conversar e você tinha algumas dificuldades. Como estava muito claro para mim que a maçonaria era uma escola de moral, né? E eu tenho muito transparente na minha mente, né, que um dos papéis principais do Evangelho de Cristo é melhorar o ser humano, então eu não tive dificuldade com isso. Bacana. Eh, mas que tipo de preconceito você se lembra? Assim, era aquelas histórias do bode, era de demônio, de dar o filho primogênito? Isso aí, mais algumas coisas, né? Porque o que que a gente fazia? Lá com 24, 25, 26 anos, quando eu comecei a estudar bastante sobre esse tema, na época existia o DVD, que hoje quase não existe mais, ou nem existe mais um DVD, né? Então a gente pegava um DVD de um ex-maçom que chegou ao grau 33, Conheço isso. então, e aí a gente ficava alimentando nossa mente toda daquela argumentação ali. E como a gente estava condicionado a acreditar naquilo ali, você acabava acreditando. E eu passava para frente. Como eu formava a liderança nas Uhum. igrejas, era o que eu acabava ensinando. Só para exemplificar como é que era pedagogicamente a minha mente, né, didaticamente. Eu tinha um bloco que eu considerava cristianismo. Então, toda instituição religiosa que usa a Bíblia como referência, né? Se está usando certo ou errado, pouco ou muito, mas tem a Bíblia como referência. Eu tinha um outro bloco que era aquelas religiões que não usavam a Bíblia como referência, que eu chamava de seita. E eu tinha um bloco que eu chamava de satanismo. E nesse período lá atrás, eu associava a maçonaria ao satanismo, né? É engraçado que no Espírito Santo, por se chamar Espírito Santo, né, ter a capital Vitória, o Papa do Diabo, né, montou a sua igreja lá no Espírito Santo. Então, como a maçonaria, para mim, na época, estava ligada muito à ideia do secreto, né, daquilo que é obscuro, então eu associava ela ao satanismo, é como se fosse uma vertente do satanismo. Tá, então lá no fundo você pagou para ver. Eu vou entrar e ver se eu tô certo ou errado.
Quando eu iniciei, teve um abençoado, um irmão na minha primeira sessão, minha primeira reunião. Ele me perguntou assim, e até me chamou de pastor na sessão, né? Ele falou, pastor Calmon, é, o que que te levou a aceitar a iniciar na maçonaria? Né? E já conheci um pouco da minha história, do que eu tinha falado para ele, e eu falei justamente isso para ele. Como tudo na nossa vida é um processo, né? Você joga uma semente e ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai evoluir. Toda árvore linda que a gente vê é porque um dia ela foi uma semente e ela cresceu. Então, para desconstruir essa imagem que eu mesmo formatava na minha mente, também foi um processo. E ele teve etapas, né? Teve etapas. Teve pessoas que passou pela minha vida que auxiliou indiretamente a desconstruir isso aí. Então, eu, por exemplo, com 20 anos de idade, eu tive amigos que me incentivavam muito a ler a Bíblia, a entender a Bíblia. Né? Eu nem tinha feito seminário ainda e eu participava com eles dos estudos deles, com as apresentações que eles iam fazer, aprendendo a fazer uma hermenêutica, a fazer uma exegese de um texto. E aí eu comecei a ficar muito apaixonado pela Bíblia. Né? E isso me ajudou muito. Outro processo que ajudou muito foi quando eu comecei a trabalhar para várias denominações. Porque até então, quando eu trabalhava para uma denominação única, a gente é formatado de uma forma que a verdade quase que absoluta está ali. Né? Então, quando você começa a trabalhar para várias denominações, você começa a ver que você não é, né, a última bolacha da sacola, né? Ou seja, todas as religiões hoje têm coisas muito boas que servem para agregar o nosso crescimento. Então, o preconceito que eu tinha com a maçonaria começou a ser eliminado quando eu comecei a ter menos preconceito com as religiões e comecei a olhar mais para o ser humano. Né? Outra coisa que ajudou muito a também desconstruir essa ideia minha é porque quando eu era mais jovem, eu como presidente de juventude de várias igrejas batistas, eu era muito criativo para fazer trabalho com pessoas marginalizadas. Então era presídio, era morador de rua, era viciado em droga, era prostituta. Então eu lidei muito com essas pessoas que muitas vezes são muito marginalizadas. E uma coisa que me impressionava nessas pessoas é que eu via potenciais nelas que elas não viam, que eu falo assim, poxa, eu queria ter 10% dessas pessoas têm. Então, esses insumos vai vindo para você e vai desconstruindo, às vezes, uma ideia muito quadrada que você tem das coisas, né? Muito, muito, muito quadrada ali. Então, por isso foi fácil quando eu comecei a ver o conceito da maçonaria, eu aceitar. Porque ela sendo uma escola de moral, né, tem um texto do livro da Bíblia, do livro da lei, que fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, você faz novo. Parece até que eu estou pregando, mas eu não estou pregando, estou falando de comportamento. Eu estou falando de novo formato, né? Novos hábitos. E aí eu, eu consegui perceber isso muito fácil na maçonaria, de forma pedagógica, que é a minha praia, né? Interessante. Antes da próxima pergunta, só mandar aqui um nosso agradecimento do podcast no Esquadro, à grande loja maçônica do Distrito Federal, na pessoa do nosso sereníssimo grão-mestre Armando Assunção, que tem feito um brilhante trabalho à frente da nossa grande loja e que cede esse espaço maravilhoso para a gente gravar os episódios do nosso podcast. Irmão Armando, nosso muito obrigado por estar sempre incentivando a educação maçônica, o conhecimento maçônico, o nosso podcast, para que a gente continue fazendo esse trabalho. Também mandar um abraço para o nosso irmão Christian, patrocinador das nossas novas canecas, da JFC, artigos esportivos, especializada em artigos de hipismo. Eu sou mineiro do interior, não conhecia hipismo, para mim era cavalgada. Mas o hipismo é um esporte muito forte, principalmente aqui em Brasília, no Brasil inteiro, mas em Brasília principalmente. E o irmão Christian, ele é um irmão que, como a gente, está sempre preocupado em ter o melhor para quem pratica o esporte. Então, ele teve essa iniciativa brilhante. Quem é adepto do hipismo, procura a JFC, que com certeza vai achar o que há de melhor pelo preço justo, que eu tenho certeza que é essa iniciativa do Christian. A gente muitas vezes faz as coisas não por oportunidade, mas por necessidade, né? Então, a gente está em busca de algo, não acha, e aí a gente
batalha para ter esse algo e acaba querendo compartilhar com as outras pessoas que amam aquilo mesmo, né. Então isso ocorre na maçonaria, na igreja, nos esportes, e fazer essa ressalva é sempre importante. Eu mesmo, a editora no Esquadro, que faz parte do Sim, nosso grupo do podcast, não foi uma questão de luxo, foi uma questão de necessidade. A gente precisava de uma editora para publicar os livros com a qualidade que a gente queria. Daí surge a editora no Esquadro. E o podcast é a mesma coisa. Se tivesse um podcast tão bom quanto o nosso, a gente não precisaria estar aqui. Então, agradecer a Grande Loja, o Armando, e todos que nos apoiam para a gente fazer esse trabalho. excelente. Calmon, e aí você, antes de iniciar, você fez uma pesquisa, você procurou, além desse DVD que eu sei qual que é um cara que tentou ganhar muito dinheiro, ele Sim, se dizia, no final ele até se dizia ex-vampiro, sim, né? E a gente vê isso muito em algumas igrejas neopentecostais, ex-aidético, ex-vampiro, ex-satanista, é isso. ex-maçom. Você procurou saber mais sobre a maçonaria antes de entrar? Sim, e interessante, foi muito bom que você falou, é que quando você começa a fazer as pesquisas, você vê que, na verdade, todo aquele arcabouço de informação que estava no DVD tinha muito a ver com a associação da época da Inquisição, da Idade Média ali. Então, você vê que a pessoa, na verdade, estava, para defender uma tese, estava vendo argumentos que qualquer um podia ver, era só entrar na internet, pesquisar e que iria achar, né? Você, essas associações, né? Ser coisa do demônio, a questão do bode. E a questão do bode, na época, eu já, antes de ser maçom, eu já tinha entendido isso, foi até interessante, né? Existia uma cultura judaica, né? De que você pegava o bode e eu vou falar pro bode porque ele não vai falar nada para ninguém, né? Vai ficar em silêncio. Uhum. Isso começou com uma brincadeira e aí começou a ideia de falar que o maçom, né, estava associado ao bode, porque era uma coisa que era secreta, que podia falar. Então, quando eu comecei a ter todas essas informações, e buscar essas informações, eu fui ver que a argumentação que estava sendo falada não foi nada que ele viu dentro da maçonaria. Né? Eu sou mestre maçom há muito tempo, eu faço os graus filosóficos, né? Então, não foi nada que foi visto aqui dentro. Foi, na verdade, argumentações que foram pegas lá atrás, na época da Inquisição, ali na Idade Média, muito na época dos Templários, com a Igreja Romana, né? Então, isso foi fácil para mim tomar a decisão por causa disso. É interessante, é importante a gente ressaltar que não existe o bode Hum, em nenhum grau de nenhum rito Nenhum. maçônico. Nem Baphomet. Nem, muito menos Bafomé. Não existe a figura do bode ou de um homem com cabeça de bode ou nada disso. Isso foram acusações que foram feitas contra os templários no século XIV e que depois foram ressuscitadas por Léo Taxil no século E, XIX e acabaram caindo. Ele ressuscitou essa acusação para a maçonaria, né? Foi a capa de um livro dele, Os Mistérios da Maçonaria, em que ele colocou a figura do Bafomé relacionada à maçonaria, ressuscitando essa acusação difamatória contra os templários, sendo que o próprio Papa havia perdoado, havia retirado as acusações contra os templários antes deles serem executados. E isso ficou no imaginário fica. popular, mesmo o Léo Taxil, quando se aposentou, tendo feito uma coletiva de imprensa e assumido que aquilo tinha sido uma invenção para ele ganhar dinheiro vendendo livros para padres, para bispos, que ele chegou a ter na época uma audiência com o Papa e um patrocínio para publicar Isso esses aí, isso livros mesmo. antimaçônicos que tinham essa história. Tinha um que não era o bode, era um jacaré. O Satanás vinha na figura de um jacaré fumando charuto e tocando piano. Esse Satanás eu queria conhecer, porque deve ser muito interessante, um jacaré Um tocando jacaré e um piano, piano. fumando charuto, né? Então ele tinha uma grande imaginação. Ele, antes de escrever livros antimaçônicos, ele escrevia livros anticlericais. Só que isso não vendia tanto Sim, quanto livros antimaçônicos. E essa ressalva é interessante. Um pastor de uma igreja adventista já
veio atrás de mim com essas acusações da figura do bode, ele ficou até um pouco bravo quando eu falei para ele. Não, é um mascote. Ele, mas a maçonaria não pode adotar um mascote que é demoníaco. Eu, não, se você quer ver o bode como um ser demoníaco, é um problema seu, mas eu posso ver até Jesus como um bode. E ele se sentiu ofendido, mas Jesus é o bode expiatório. A gente não tem a figura no judaísmo do bode expiatório, que Sim, era o bode que era sacrificado, que carregava todos os os pecados. pecados dos judeus e era Era uma depois ritualística sacrificado. E Jesus teve esse papel de bode expiatório, de carregar os pecados da da humanidade. humanidade e se sacrificar por esses. Né? Então, é interessante a gente falar um pouco sobre essa questão. Mas aí você iniciou, gostou da iniciação? Foi extraordinário. Né? Ainda mais eu, eu analisei a iniciação dentro do ponto de vista que é a minha praia, que é a área de gestão, né? Então, quando você vê ali a sequência da ritualística, né, o passo a passo, você vê que tem todo um sentido aquilo ali, tem todo um objetivo, né? E que vai ser carregado para a sua vida inteira. Você sempre vai estar aprendendo com aquela iniciação, né? Por mais que você siga o rito escocês até o 33º grau, ou o rito de York até o 13º, mas aquilo sempre vai estar te acompanhando, porque ela tem um processo pedagógico transformador. Eu esqueci de falar para você que teve algo assim que também foi muito importante na minha decisão. Antes de ser maçom, logo, perto lá de eu ser maçom, de eu iniciar, de eu receber o convite, eu fui pai, né? E é extraordinário como que a sua mente melhora nesse processo de aprendizado quando você entende que pai é cuidar, é formar, sabe? É melhorar alguém, é trazer valores para alguém. Então, uma das maravilhas que aconteceu na minha vida foi ser pai. Então, e aí, é até mesmo pelo conceito religioso, porque a gente sempre, Deus é pai, né? Isso que a gente aprende, Deus é pai, Deus é pai. E quando você é pai, você tem uma chance de perceber um tiquinho de nada de como que Deus é com você cuidando do seu filho, né? Então, como a maçonaria, a proposta dela, sendo uma escola de moral, é tornar feliz a humanidade, então tudo que você faz com o seu filho, que você faz ele sorrir, que você faz ele progredir, ele evoluir, isso aí também foi um divisor na minha vida. Então, foi a escola de moral, que é a maçonaria, ela tem pedagogicamente uma perfeição em melhorar o ser humano. Então, fica quase impossível você não querer participar, né? Então, essa questão de ser pai me ajudou muito também. Bacana. Lembrando aí, quem está nos assistindo, que o nosso canal, nosso chat está aberto. Quem quiser enviar perguntas, nosso irmão Calmon, fiquem à vontade. Calmon, e aí, ao longo desses anos na maçonaria, você galgou muitos graus, seja no rito escocês como no rito de York. Em algum desses graus, você viu algo que te deixou incomodado ou que te exigiu uma flexibilidade de fé que você achou que não condizia com a sua fé e que você teve que tolerar ou algo nesse sentido? É, quando a gente inicia, falar para você que não existe curiosidades, até pela somatização de pensamentos negativos, né, e que gerou preconceito ao longo de um tempo, quase 10 anos. Então você tem curiosidade de como é que vai ser o próximo, né? Houve a iniciação, como é que vai ser a sua elevação a companheiro, quando você virar mestre, quando você vai para o filosófico. Então sempre há uma curiosidade. E como a minha vida inteira foi pautada em processos dentro da igreja para melhorar a vida do ser humano, comigo aconteceu o contrário. Eu fui cada vez mais empolgado, porque quanto mais você vai evoluindo de forma gradual na maçonaria, mais você vai aprendendo a cuidar de pessoas, a respeitar pessoas, mais você vai aprendendo a orientar pessoas. Né? Então, em toda a graduação maçônica, o que você vê é uma proposta de melhora de si mesmo, né, de si mesmo, e ajudar a melhorar o próximo. E aí vai casando com muita coisa que você aprende na palavra, né, no livro da lei. Então, quando você
escuta assim, nós devemos amar a Deus, devemos amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Todo o processo da maçonaria é para você se amar. Ou seja, o seu exemplo, né, o seu comportamento, quanto mais você melhorar ele, mais você melhorar a sua casa, mais melhora a sua esposa, o seu filho, os parentes, a sua rua, e assim vai se reverberando. Né? Tipo aquele filme Corrente do Bem, né? Você vai, um garoto Uhum. ele toma uma atitude e ele influencia outras pessoas a tomar aquela atitude do bem, do bem, do bem, do bem, e todo mundo é influenciado. Então, assim, no meu caso, o que aconteceu foi justamente ao contrário. Mesmo tendo curiosidade, será que vai ver alguma coisa que vai provar a minha fé? Apesar de eu entender que a proposta da maçonaria não tem nada a ver com a parte mística, né, com a parte da fé, eu tenho que crer no Criador. Isso é fácil, nós cremos, Uhum. né? Não foi dificuldade nenhuma isso aí, né? Mas ela não é dogmática, né? Então, assim, dando um exemplo assim, bem claro para quem está ouvindo a gente, né? Eu, como pastor, se me perguntar assim, quem é Jesus Cristo? Eu vou falar, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele é a chave hermenêutica da palavra. Se eu quero entender a Bíblia, né, de Gênesis a Apocalipse, 66 livros, ele é a chave hermenêutica, beleza? Tá, mas foi isso que a maçonaria te ensinou? Eu vou falar, não, essa não é a proposta da maçonaria. Agora, a proposta da maçonaria é ver em Cristo um mestre que tem no seu evangelho é, hábitos que me tornam um ser humano melhor. E eu vou absorver. Então, qualquer mestre, qualquer personagem na história que agrega qualquer tipo de valor moral, eu vou absorver. Eu vou absorver. Porque o evangelho de Cristo que eu aprendi na igreja é isso que ele quer de mim. Ser um ser humano melhor. Então, se eu posso participar de alguma sociedade, de qualquer coisa que eu possa ali estar me evoluindo como ser humano, eu devo participar. E é interessante observar que os maçons não cristãos estão absorvendo, estão aprendendo esses valores e sem incômodo algum. E muitos do que ensinam em vários graus, em especial nos altos graus, têm um conteúdo cristão, eh, talvez mais primitivo, livre de dogmas, Sim. mas ensinamentos cristãos, né? Você presenciou isso em muitos graus Eu em confesso que, que o rito de York me deixou encantado. claro, É Bíblia pura, é por, mas no sentido, não no sentido dogmático, no sentido de moral. sim, e muitas vezes aquela experiência psicodramática da maçonaria nos permite aprender uma passagem bíblica de uma forma, vivenciar uma passagem bíblica que a leitura não nos. Não, não, não. Eu posso dar um exemplo que é a parábola da vinha, Nossa, né? Que excelente. ela está em um grau do rito de York. Eu já conhecia ela da, de uma vida cristã, mas não havia absorvido a mensagem como eu aprendi a passar pelo livro. Essa cultura religiosa, ela é boa, mas quando eu falo cultura, no sentido pragmático, que nós nascemos num país que é dito cristão, Sim, né? E a gente não pode deixar de considerar que nós somos produto do meio, né? Nós somos formados, né? De pequeno ali na sua família, com relação à questão cultural, à questão à fé, os valores que vai sendo te ensinado, você vai sendo aculturado. E nós temos um prejuízo aqui no Brasil, e aí atrapalha qualquer entidade, qualquer coisa organizada, ainda mais o ser humano como um indivíduo, que nós temos uma inteligência intelectual de primeiro mundo, né? Cursos que está acontecendo em Harvard, você tem chance de fazer aqui, né? Hoje você vê vários progressos nas pessoas, hoje por causa da inteligência muito apurada intelectualmente, mas ainda temos ainda uma cultura, uma inteligência emocional e cultural ainda subdesenvolvida. E isso atrapalha muito a gente. É como a gente. É igual quando nós ficando velho, né? Eu joguei bola há muitos anos, joguei até na seleção dos Correios, fui ao salão. E só que hoje, já com 50 anos, né? Tô com 49, o tempo vai passando, você não consegue fazer mais do que você fazia antes. Então, nós temos uma inteligência intelectual muito apurada, mas os nossos movimentos, por causa de uma inteligência, às vezes, é,
emocional, cultural ainda subdesenvolvida, meio que escravista ainda, meio escrava ainda, né, dos países do primeiro mundo em relação a vários conceitos, então os movimentos não são iguais. Né? Você vê o desafio nosso, né, de pegar a maçonaria e sair daquela ideia do secreto para o discreto. Você vê que é um processo longo, Sim. né? E tem ainda o peso de que a gente, Brasil, não viveu um iluminismo, né? Não. Então, o iluminismo, o movimento lá do século XVIII, para emancipar o homem por meio da razão, do homem ter condições de decidir o que é certo ou errado, ter um senso crítico, usando a razão, a gente ainda tem muitas pessoas que vivem na caverna de Platão Sim, e que precisam de um sacerdote, um pastor, um padre, para dizer a eles o que é o certo e o errado, o que eles podem ou não, devem ou não fazer. E muitas vezes essa consulta extrapola os assuntos da fé e alcançam os assuntos sociais, familiares, eh, de políticos. políticos, E isso no Brasil ainda é muito forte. Então a gente ainda vive um pré-iluminismo no Brasil. E a bem maçonaria observado, sofre um pouco bem com isso. observado. Você estuda um pouco sobre filosofia de domínio, por exemplo, você vê como nós não somos instigados à curiosidade, né, a estudar, a se informar de verdade, né, nós somos mais instigados a ouvir o que os nossos líderes estão nos falando, e a gente vai acreditando, né, em tudo que é falado, ainda mais se foi em nome de Deus, né? Então a gente tem essa tendência, né? Então a gente não é instigado à curiosidade, né, ao estudo, então a gente sai muito prejudicado. Muito boa a sua fala, porque é isso mesmo, a gente sai muito prejudicado. Por quê? Porque a nossa inteligência ainda ela é muito ela é emocional e cultural, e nós somos meio escravos ainda, né? Eu lembro que quando eu tomei realmente a decisão de iniciar na maçonaria, muitas pessoas importantes na minha vida que me ajudaram lá atrás, com 19, com 20 anos, e eu fui para uma maçonaria com 30 e poucos anos, me orientaram a não entrar. Né? Então eu não entrei na maçonaria pela emoção. Eu sabia o que eu estava fazendo. E eu sabia que muitos amigos meus, até pastores que eu convivia com eles, ia ter um certo preconceito comigo. Né? Eu sabia disso aí. Por quê? Primeiro, porque era o que eu fazia. Né? Então fica impossível não saber. Se eu era um personagem que eu passei quase 10 anos também fazendo isso, né, tendo essa discriminação por falta do conhecimento, então não tinha nem como eu julgar essas pessoas que porventura olhassem para mim agora como um desviado. Né? E é divertido que tem alguns que já são assim mais direto, tem uns que se aproximam às vezes e falam, não, esse menino tem que voltar para Jesus, né? Aí começa ali a comer pelas beiradas, sabe? Sim. E assim, é interessante. Eu estou me lembrando aqui dos os fatos públicos, né? Relacionados a isso. Então a gente teve discussões entre Marçal e Malafaia, em que um acusou o O outro de ser outro, maçom, é, como se isso fosse um demérito, e o Cabo Daciolo, que usou essa questão da maçonaria em vários momentos, e isso ainda faz parte da nossa realidade, é uma exploração dessa imagem negativa plantada há séculos atrás, e que muitos não sabem a própria história. E é interessante a gente falar de não saber a própria história exatamente por isso. Além de serem acusações que já caíram há mais de séculos, eh, a maçonaria teve um papel importante para o estabelecimento das igrejas protestantes no no Brasil, Brasil. em especial da Você Igreja não, Batista. você não aprende isso no seminário. Não, né? Você não É uma aprende isso no pena. seminário. É interessante que vários periódicos de faculdades de teologia têm artigos interessantíssimos publicados sobre isso, mas o, o pastor médio, vamos assim Não, dizer, ele não tem não tem acesso a esse acesso. Não conhecimento. tem acesso. Eu já tive contato com várias pessoas
de várias igrejas protestantes que têm essa visão negativa, algumas de igreja batista, e eu questiono, mas você sabia que foi a maçonaria que trouxe a Sim, igreja batista para o o Brasil, primeiro pastor ordenado foi dentro de uma de loja uma loja maçônica? maçônica Então, batista. para quem está nos assistindo, no auge da questão religiosa no Brasil, 1870, em que a maçonaria defendia a abolição da escravatura e a Igreja Católica no Brasil, ultramontanista, defendia a manutenção da escravidão, porque era mantida pelos grandes agricultores e latifundiários aqui no Brasil. Ah, assim que aprovou-se leis como a Lei do Ventre Livre, a maçonaria se viu obrigada a patrocinar a vinda de missionários de outras denominações religiosas e começar a defender no Brasil que o Brasil fosse um país laico, que o Brasil não fosse um país oficialmente católico, porque até essa época o Brasil era um país É católico. católico. Então, se Isso você mesmo. não era um católico, você não tinha uma certidão de nascimento, porque ela era recebida no batismo na igreja. Os padres, eles eram funcionários públicos mantidos pelo Império do Brasil. O Império do Brasil tinha que construir e cuidar da manutenção física das igrejas, pagar o salário dos padres, dos bispos e dos arcebispos, porque era o acordo do ultramontanismo do Papa com os Isso. países latinos, né? Então era assim na Espanha, era assim em Portugal e era assim no Brasil. E quando ocorre esse conflito por conta da abolição da escravatura, vários padres começam a atacar a maçonaria. E a maçonaria se vê obrigada a permitir que a população eh, frequentasse outras denominações religiosas, de modo a reduzir um pouco esse poderio dos padres sobre a vida social das pessoas. Então, promoveu mudanças legislativas, tornando o Brasil um país laico, e patrocinou a vinda de missionários da Igreja Batista, vieram do Alabama. Isso. Um era um ex-grão-mestre da Grande Loja do Alabama. Eles vieram para a região de Santa Bárbara do Oeste, no interior de Isso. São Paulo, e eles tiveram dificuldade. Eles não conseguiram comprar um lote para construir uma igreja protestante, porque os católicos não queriam vender, porque os padres da cidade não permitiam, mas puderam comprar um lote para construir uma loja maçônica, que foi a loja George Washington, que trabalhava no Rio de York. E o primeiro pastor Ordenado. ordenado, Isso. ele foi Dentro do templo. ordenado dentro de uma loja maçônica. Você falou Um- muito melhor do que eu se fosse falar isso aí. Parabéns. Obrigado. É um assunto que eu acho que deve interessar a todos, porque quem não conhece sua história está fadado a repeti-la. E no Brasil, se hoje você pode ser batista, presbiteriano ou evangélico Gostava? neopentecostal, é graças a um Pois é. trabalho, um sacrifício que maçons fizeram no final do século XIX no Brasil, né? E há vários relatos de maçons que traziam pastores, eles iam pregar em praças públicas Públicas. e os maçons tinham que fazer um cordão de isolamento para Para que eles não poder. fossem apedrejados a pedido dos padres, que a população não linchasse esses primeiros pastores. Então, deve haver um, um sentimento de gratidão para quem tem contato com essa história, para com a maçonaria. Mesmo que você não seja Uma só. um protestante, um evangélico, mas defenda a liberdade religiosa, neste país, quem lutou por essa liberdade religiosa primeiro foi a maçonaria. Foi muito bom você falar isso aí, Kenio, que a gente vê muito assim, vamos mudar nosso mindset, né? Nossas informações, só que a gente vê isso muito com cunho muito mais de marketing é, é, capitalista, né? Vamos mudar nosso mindset para a gente poder ficar rico, né? E aí a gente não fala, vamos mudar nosso mindset para a gente poder se tornar um ser humano melhor, né? E quando eu tenho a oportunidade de conversar assim num nível mais de liderança, o que que eu tento falar para alguns amigos meus que são pastores, né? E são líderes, né? São formadores de opinião. Eu tenho, aí olhando do ponto de vista da religião, tá? Eu tenho uma coisa chamada evangelho. Evangelho. E o evangelho, ninguém tem a patente do evangelho, né? Evangelho foi um estilo de vida
que o nosso grande mestre, né, e do ponto de vista eu como falar cristão, né, Salvador, então o evangelho ele é um estilo de vida, ele não é nada dogmático, ele é mais cultural do que dogmático, né? E aí, o que eu tento passar para eles de forma muito pedagógica para poder ver se muda um pouco o mindset. Eu tenho o evangelho, ninguém está patente disso. Nem a batista, nem a presbiteriana, nem a adventista, nem a católica. Isso não é patente de religião, isso é o estilo de vida que Cristo nos ensinou. E aí eu tenho o cristianismo, que nós inventamos. E o papel do cristianismo, aí não importa a denominação, era fazer a aplicação desse evangelho, era pegar essa essência, esse estilo de vida, e eu vou aqui num processo pedagógico, né, tratar as pessoas que frequentam aqui esse ambiente, seja católico, seja presbiteriano, maranata, seja qualquer ambiente que tem o evangelho, né, o kardecismo tem o evangelho, né, e fazer a praticidade disso. Então, quando você consegue pensar dessa forma, você começa a mudar um pouco a forma de ver as coisas. E detalhe, se você começar a pensar assim, sabe o que você vai perceber, Kenny? Você vai perceber que as nossas discussões teológicas não são a respeito da moral, são a respeito das questões místicas. Se pode ou não falar em língua, se dons espirituais, se é ou não, qual que é mais importante, onde, sabe assim. Então, quando você vai para essa discussão doutrinária, vamos falar assim, não tem ninguém discutindo, não tem igreja nenhuma ensinando que pode matar, que pode roubar, que pode ofender, sabe? Pelo contrário, todas precisam, porque isso é a essência do evangelho, do estilo de vida. Até para você viver em sociedade. Eu conheço muitas pessoas que não creem em céu e nem inferno, que são pessoas que se consideram ateus, mas quando você vê o comportamento daquela pessoa, né, com a família, no trabalho e com a sociedade, ela acaba praticando quase que 100% a essência do evangelho no aspecto moral, do que eu que estou lá dentro e fico culpando Deus e o diabo porque eu não me torno um ser humano melhor. Né? Então, assim, é interessante aí, se tiver algum pastor ouvindo, algum líder, algum formador de opinião, entender isso, né? Evangelho é um estilo de vida. E aí eu crio uma instituição, e aí nada contra isso, né? Nós nascemos para viver agregado, né? Nós temos, né, essa é a essência nossa, tá? Viver em sociedade. E aí, se eu tenho uma linha doutrinária de uma forma, sem problema nenhum. Problema nenhum. Mas eu tenho que fazer a aplicabilidade do evangelho nisso que a gente chama de cristianismo, que não foi Cristo que inventou. Né? Isso fomos nós que inventamos. Né? Então isso é interessante. Aí você começa a desconstruir. Né? E aí, só para fechar esse argumento aqui, desculpa estar falando demais, mas lá no final, e aí dando do ponto de vista cristão também, tá, Ken? Não maçônico, mas cristão, lá no final, eu e você que acreditamos, né, numa vida eterna, ou quem acredita numa vida eterna, após essa, vamos ouvir a seguinte questão: Vinde, bendito do meu Pai. Possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava nu, me vesti, estava enfermo, fosse me visitar. Então você vai vendo ali atributos, ou seja, hábitos de comportamento do estilo de vida que é do evangelho, que não tem nada a ver assim, você era um pastor, então pode vir. Você cantava na igreja, gravou um CD, né, você salvou um monte de gente, pode vir. Você era de igreja tal, pode vir. Não é isso que nós vamos ouvir, que é crer, né? Você vai ouvir pelo quê? Porque você teve comportamentos morais que colaborou para que você tornasse a vida de uma outra pessoa melhor. Que foi quando eu fui pai. A minha grande missão, ser um tipo de Cristo. Cuidando da minha filha, eu estou experimentando o que é o pai cuidar de mim. Interessante. Você falou algo muito importante. Você falou de vida eterna. E a maçonaria, Me ela só complica não, hein? defende dois dogmas. Ela só defende dois dogmas, que é a crença no ser supremo e na imortalidade da alma. E muita gente fala, pô, se ela é uma instituição moral e baseada na razão, como que ela
exige a crença no ser supremo e imortalidade da alma? Tem toda uma explicação lógica. E isso é importante falar, porque muita gente pode pensar, se tem dogma é religião, mas não. Não, Ela não é religião porque ela não tem uma verdade. Ela não tem uma verdade definida, esta é a verdade. E ela deixa todo maçom livre para alcançar sua verdade. Mas esses dois dogmas, eles partem da filosofia de Jean-Jacques Rousseau, no livro do Contrato Social, lá da década de 60 do século XVIII, que vem falar e trazer essa ideia. E Kant, vários filósofos trabalharam sobre isso. Quando a gente acredita no Ser Supremo, a gente acredita na fraternidade entre os homens. E a maçonaria é isso, é a fraternidade entre os homens. Somos uma grande fraternidade. Então, nós nos vemos como irmãos porque somos filhos do mesmo Pai. Agora, a grande lógica da imortalidade da alma, a explicação lógica da imortalidade da alma, e isso é muito interessante, é porque existe uma lei universal que é a lei de ação e reação. Então, tudo que eu faço, independente se é na física, na biologia, na dia, química, na vida, tudo que eu faço volta para mim, bumerangue. na mesma intensidade, na mesma força, no sentido contrário. Então, nessa lei de ação e reação, não pode haver impunidade. Então, se eu faço um mal aqui, e a gente sabe que pessoas que fizeram grandes males não pagaram nessa vida, há necessidade de uma vida eterna, de uma imortalidade da alma, porque não pode existir impunidade, porque senão você vai ferir um princípio lógico de ação e reação. Então, se alguém comete males aqui, ele tem que pagar em algum lugar. E aí, isso é a lógica da imortalidade da alma. Como essa imortalidade ocorre, aí já é fé. Já é fé. Aí já é fé. Se vai ser por reencarnações, se vai ser por meio de céu e inferno, se vai ser por meio de um purgatório, se vai ter um juízo final com um juiz, tudo isso já entra na seara da fé e a maçonaria não entra. Mas ela exige a crença na imortalidade da alma, exatamente para que você, conforme sua fé, entenda isso, que todas as nossas ações elas geram reações. O, o, Muitas das confusões que a gente tem com relação a ter entendimento melhor dessa grande missão de ser maçom, e aí eu olhando antes, né, lá atrás, com 20, 22, 23, 24 anos, e até uma coisa que eu falo pro meu irmão, que não é maçom, é como lá na igreja, né, você aprende muito as coisas pelo intelecto, né? Você vai estudar a palavra de Deus, a Bíblia, então você vai fazer ali a sua hermenêutica para entender, compreender melhor didaticamente e de forma da letra, né, o que está sendo passado. E aí a gente sai dessa cultura e quer entender a maçonaria. Só que a linguagem da maçonaria é outra, né? É por símbolos, alegorias. E aí, como você mesmo colocou aí, pelo fato da gente associar a simbologia que foi atrelada lá na Inquisição, lá na Idade Média, né, muito ali com os templários, a gente não procura quais são os verdadeiros símbolos da maçonaria. E o que eu falo para meu irmão sempre? Eu não fui demolei, né, e eu não entendo nada de ser pedreiro, nem carpinteiro, né, zero. Se mandar eu fazer um muro ali, eu acho que eu vou fazer tudo torto e vai cair. E aí essas pessoas que mexem com esses instrumentos, né, que lidam com isso diariamente, eles conseguem ter uma compreensão melhor do significado, né, da simbologia maçônica. E aí, quando eu tento conversar com alguma pessoa que queira, né, conversar de forma respeitosa sobre esse tema, né, sobre esse assunto, eu falo isso para eles: olha, se você começar a olhar o significado do símbolo, né, não é o que, qual é o significado do símbolo, não é o que disseram que é, qual é o significado daquele símbolo, você vai ver a aplicabilidade moral daquele símbolo. Né? Então, quantas vezes eu não li ali, eis que o Senhor colocará o seu prumo, quantas vezes eu não li isso? Em Amós, Quanta, eu li aquele várias vezes, mas eu nunca procurei saber o significado do prumo.
né? E quando você vê o significado do prumo, você vai ver ali retidão, você vai ver ali aferimento, sabe? Se não fosse reto, né, dessa forma, não vai passar, né? Então, assim, quando a nossa mente, né, nossa linha de raciocínio, começa a perceber que a linguagem maçônica é por símbolo, é por lenda, é por alegoria, você consegue se dar a chance de aprender um pouco mais do que está querendo ser ensinado. Claro. Né? E só que quando a gente vem de lá, a gente não vem pensando assim, né? A gente está ali, não consegue raciocinar assim. Eu acho que ninguém vem pensando assim, porque é um método de ensino antigo, né, e que a gente não está familiarizado. E aí na maçonaria a gente demora um pouco para conseguir ver o que está velado nos símbolos, nas alegorias, nas lendas. Isso é bem interessante. Mas, Calmon, e nesses quase 20 anos de maçonaria, você encontrou, descobriu muitos pastores maçons? Bastante. Muitos pastores são maçons, né? E aí, por questão até de inteligência emocional, eu acho, né? Ou cultural, é, a proposta da maçonaria, lá na igreja, nós lá, a gente tem um perfil assim, nós vamos evangelizar, né? Então nós vamos formar discípulos. E aí a gente parte muito para essa ação dentro da questão toda dogmática que nós aprendemos dentro da igreja, não importa qual, ok? Então, fielmente eu vou dogmatizar aquele ensino, né, na pessoa. É, a maçonaria, por não ser dogmática, ela ajuda muito a gente nesse sentido de que você não tem que estar afrontando e nem levando isso como doutrina ou como uma forma que, tipo assim, ó, Deus mandou te dizer que você tem que ser maçom. Né? A gente não tem essa necessidade. Isso é uma libertação extraordinária para a mente da gente. Né? Ou seja, o nosso processo ele é interno. Ele é interno. Né? Por isso que eu repito de novo, né? Essa questão de ser pai, você é pai, né? Os nossos filhos sempre estão olhando mais para o que você faz, né? Do seu comportamento, do que você fala. Né? Você vai falar, lógico, você vai, não pode isso, não pode aquilo, e você faz o contrário. Né? Então, eu tenho muitos amigos meus que são pastores, que são maçons, né? E diferente de mim, até pastorei igrejas, porque lá atrás, com 30 anos, eu não quis pegar essa vertente. Eu sou muito feliz nos Correios, né? Eu trabalho já há muitos anos nos Correios, gosto do que eu faço. Só que e aí a gente pode chamar de dom, né? Ou de talento nesse mundo espiritual aí, com 19 anos eu sabia que eu tinha que fazer. Até assim, algumas pessoas ficam assustadas quando eu falo isso, mas depois de 19 eu nunca mais precisei perguntar para Deus qual que é meu dom. O que que você quer que eu faça? Eu nunca mais precisei perguntar isso. Eu sempre tive certeza do que tenho que fazer. E aí, nessa caminhada, tem um processo de evolução. Né? Você comete muitos acertos, mas também comete erros. E eu que falo muito, às vezes falo demais. Né? Então, numa caminhada, você vai aprendendo a moldar, né? Esse dom, né? Esse talento que Deus te deu. Então, assim, essa vertente da área da gestão, e meu papel não é levar doutrina, né? Se uma igreja me chama, né? Uma igreja católica me chama para poder preparar uma turma para poder lecionar no grupo de Crisma, por exemplo. Eu não vou lá falar o que eu penso sobre isso. Eu vou estudar, sabe? E vou preparar aquelas Hum, pessoas para ser professores de Crisma. Né? A escola dominical, mesma coisa. Ah, é na assembleia. Ah, é numa igreja tradicional. Por quê? Porque na minha mente é muito claro que o que importa é o evangelho, uhum. sabe? Cristianismo foi coisa que nós criamos, As diferenças foram é, criadas pelos homens. pelos homens. E aí, assim, é interessante que se uma determinada denominação tem 100 anos, tem 200 anos, tem 300, 400 anos, se você lê o estatuto dela, né, quando foi formado, e ler o regimento interno, que nada mais é do que fazer, né, a aplicabilidade do estatuto, e olhar para o comportamento dela hoje, você vai ver que toda aquela questão cultural e dogmática está muito mais atrelado ao regimento interno
do que o estatuto. É que nem estatuto de partido político, né? Você lê todos e não tem como ir contra nenhum. O estatuto, Sim. né? Mas a parte comportamental, a forma de fazer acontecer, você vê como é que o ser humano, por causa da vaidade, porque não procurar ser uma pessoa mais resolvida, né? Vai atropelando as coisas. Calma, a gente chegou aqui à reta final do nosso episódio do podcast. Tem algo que você acha que é importante ser ressaltado, que você gostaria de falar, uma mensagem que você gostaria de passar para aqueles que estão nos assistindo? Eu primeiro agradeço, né, a você pela oportunidade. O tema não se encerra assim num bate-papo tão curto, né? Agradeço a equipe aí que está, né, sempre apoiando e fazendo da melhor, né, esse profissionalismo, né, nesse podcast seu aqui. E aí a mensagem que eu vou deixar, e aproveitando que é dezembro, né, fim de ano, e aí eu uso a minha filha Sara como referência, são três palavras: fé, amor e gratidão. Isso evita gastar muito dinheiro com análise. Eu sou psicanalista, então dá para você gastar menos dinheiro se você conseguir absorver a fé no seu coração. E aí não é a minha fé, é a sua fé, né? O amor, né? Porque o amor transforma, né? E a gente tem uma ilusão achando que amor é sentimento, amor nunca foi sentimento, né? E a gratidão. E a gratidão, eu vejo ela quase como um milagre na nossa vida. Ela desconstrói muitas dores, né? Muitas mazelas. Então, que esse fim de ano, né, na família de todos que estão nos ouvindo, nos vendo, na verdade, né, e ouvindo, e que também não estão e depois possam ver esse podcast depois, vocês passem esse fim de ano com essas três palavrinhas mágicas, né? Fé, amor e gratidão, né? Que o nosso grande arquiteto do universo possa nos abençoar. Se Deus quiser. Calma, muito obrigado. Foi excelente o nosso bate-papo. Espero que os irmãos tenham gostado. Encaminhem para as cunhadas, para os sobrinhos, para as sobrinhas. Eu acho que é um Importante. assunto que é do interesse de todos. Este podcast também vai estar disponível nos principais canais de podcast do país: Spotify, Apple, Google e por aí vai. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, que se manifestaram no chat. E é isso. E esperamos vocês nos próximos episódios em 2025. Todos tenham aí um Feliz Natal e um próspero ano novo. Muito obrigado.